Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 12 de abril de 2019. Funerárias processam pastor acusado de simular ressurreição, parte 04. Um grupo de diretores de funerárias na África do Sul disse que processará um autoproclamado profeta que afirmou ter ressuscitado um morto. Um vídeo do pastor Alf local, em que ele aparece gritando "levante-se" para um homem deitado em um caixão, que, em seguida, se ergue e é celebrado por fiéis, viralizou. As empresas funerárias dizem que foram manipuladas a se envolverem na farsa organizada do lado de fora da igreja de local, próximo a Joanesburgo. O caso foi ridicularizado e criticado por muitos no país. Não existem milagres, disse a Comissão para a Promoção e Proteção de Comunidades Culturais, Religiosas e Linguísticas à emissora estatal da África do Sul. São tentativas de ganhar dinheiro com o desespero do nosso povo. Funerárias alegam danos à sua reputação. 3 empresas funerárias que dizem ter sido enganadas agora estão tomando medidas legais por danos à sua reputação. A Kingdom Blue, a Kings e Kens e a Black Phoenix disseram à imprensa local que os representantes da igreja os enganaram de diferentes formas. Supostos membros da família do falecido disseram a Kings e Kens que tiveram um conflito com um outro fornecedor de serviços funerários. Os clientes também supostamente colocaram adesivos da Black Phoenix em um carro particular para parecer incríveis para Kings e Kens quando foram contratar um carro fúnebre da empresa. O caixão, dizem os diretores de funerárias, foi adquirido da Kingdom Blue. A igreja de local, Aleluia Ministries Internacional, não respondeu ao pedido de comentários da BBC. Caso gerou um debate nacional sobre falsos pastores. O site de notícias Sowetan relata que a igreja recuou em sua alegação de ter realizado uma ressurreição, dizendo que o morto já estava vivo quando foi levado ao local. O pastor havia apenas completado um milagre que Deus já havia realizado, disse Aleluia Ministries Internacional ao Sowetan. O correspondente da BBC, Newton Cozy, disse que o vídeo provocou um debate nacional sobre falsos pastores e foi amplamente criticado por grupos religiosos renomados. No entanto, alguns sul-africanos usaram a hashtag Resurrection Challenge, desafio da ressurreição, nas redes sociais para tratar do caso de forma bem-humorada. Este é o caso mais recente a chamar a atenção para líderes religiosos no país que dizem às suas congregações terem realizado feitos extraordinários. No ano passado, um pastor sul-africano foi considerado culpado de agressão por ter pulverizado um inseticida doméstico sobre os fiéis, alegando falsamente que isso poderia curar câncer e infecção pelo vírus HIV. Para conhecermos o motivo da Igreja Católica deixar de ser reencarnacionista, temos que conhecer a história do 5º Concílio Ecumênico de Constantinopla II, realizado no ano de 553. A Igreja teve alguns concílios tumultuados, mas parece que o 5º Concílio de Constantinopla bateu o recorde em matéria de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Vigílio, Papa da época. O imperador Justiniano tem seus méritos, inclusive o de ter construído, em 552, a famosa Igreja de Santa Sofia, obra-prima da arte bizantina, hoje uma mesquita muçulmana. Era um teólogo que queria saber mais que teologia do que o Papa. Sua mulher, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuía nos assuntos do governo do seu marido, e até nos de teologia. Contam alguns autores que, por ter sido ela uma prostituta, isso era motivo de muito orgulho por parte das suas ex-colegas. Ela sentia, por sua vez, uma grande revolta contra o fato de suas ex-colegas ficarem decantando tal honra, que, para Teodora, se constituía em desonra. Para acabar com esta história, mandou eliminar todas as prostitutas da região de Constantinopla, cerca de 500, como o povo naquela época era reencarnacionista, apesar de ser em sua maioria cristão.
passou a chamá-la de assassina, e a dizer que deveria ser assassinada, em vidas futuras, 500 vezes, que era seu karma por ter mandado assassinar as suas ex-colegas prostitutas. O certo é que Theodora passou a odiar a doutrina da reencarnação. Como mandava e desmandava em meio mundo através de seu marido, resolveu partir para uma perseguição, sem tréguas contra essa doutrina e contra o seu maior defensor entre os cristãos, Orígenes, cuja fama de sábio era motivo de orgulho dos seguidores do cristianismo, apesar de ele ter vivido quase 3 séculos antes. Como a doutrina da reencarnação pressupõe a da preexistência do espírito, Justiniano e Theodora partiram, primeiro, para desestruturar a da preexistência, com o que estariam, automaticamente, desestruturando a da reencarnação. Em 543, Justiniano publicou um edito, em que expunha e condenava as principais ideias de Orígenes, sendo uma delas a da preexistência. Orígenes é conhecido como um dos maiores sábios do cristianismo de todos os tempos. Foi praticamente o criador da teologia cristã. Naquele tempo, muitos cristãos aceitavam a reencarnação como uma parte essencial do cristianismo. Seguiam os ensinamentos de Orígenes, um dos sábios mais brilhantes das igrejas cristãs primitivas, que uns 250 anos antes escreveu no seu Princípios: cada alma vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho neste mundo determina sua vida no mundo futuro. Segundo Paulo Neto em seu livro Reencarnação e o Concílio de Constantinopla nos séculos e muitas pessoas cultas aceitavam a reencarnação. Sabemos que pelo menos 5 fontes que afirmavam a reencarnação e a preexistência eram familiares a Orígenes I. As escrituras cristãs e judaicas. Orígenes conhecia bem as tradições judaicas sobre a reencarnação e a divinização e, às vezes, parecia fazer eco às palavras de Filon, que escreveu sobre a reencarnação. Orígenes acreditava que os judeus ensinavam a reencarnação. 2. Os clássicos gregos. Os textos de Platão e Pitágoras fizeram parte da educação de Orígenes. 3. O gnosticismo. Orígenes absorveu este conceito através de um professor chamado Paulo de Antioquia. 4. O neoplatonismo. Orígenes estudou com o seu fundador, Amônio Sacas. 5. Clemente de Alexandria, um professor cristão que dirigiu a escola de catequese antes de Orígenes. Disse que ele ensinava a reencarnação. Existe ainda uma possível sexta fonte para a crença de Orígenes na reencarnação. Ele pode tê-la aceito por ter se convencido através do estudo do gnosticismo, dos escritos de Clemente ou de outras escrituras que se perderam, de que a reencarnação fazia parte dos ensinamentos secretos de Jesus. Em sua obra sobre os primeiros princípios, Orígenes explica que as almas são enviadas para o seu lugar, região ou condição de acordo com os atos realizados antes da vida atual. Deus organizou o universo de acordo com o princípio de uma retribuição totalmente imparcial, diz ele. Deus não criou com favoritismos, mas deu corpos às almas de acordo com os pecados de cada uma. Orígenes pergunta se as almas não existiam previamente, porque encontramos cegos de nascença que nunca pecaram, enquanto outros nascem sãos. Ele responde a sua própria pergunta: é claro que alguns pecados existem, isto é, foram cometidos antes das almas terem corpos e, como resultado, cada alma recebe a recompensa de acordo com o seu mérito. Em outras palavras, o destino das pessoas é determinado por suas ações anteriores.
Estas passagens demonstram que Orígenes ensinou a preexistência da alma. E, certamente, trazem implícito o conceito da reencarnação. Como observou o teólogo do século XII, Tomás de Aquino, quem quer que tenha afirmado a preexistência da alma afirmou implicitamente a reencarnação. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.